Olá, meu nome é Patrícia e esse é o terceiro vídeo da série sobre ácidos carboxílicos e seus derivados. Veremos nesse vídeo reações com organometálicos e também reações de redução. Os derivados de ácidos carboxílicos, por serem eletrofílicos, também recebem o ataque nucleofílico de organometálicos, similarmente ao que ocorria com aldeídos e cetonas, e produzem um intermediário tetraédrico, conforme mostrado em tela. No entanto, devemos lembrar que, como o grupo alquila é inserido pela formação da ligação carbono-carbono não é um bom grupo abandonador, a formação desse intermediário não é um equilíbrio, ao contrário do que ocorria para a maioria das reações de derivados de ácidos carboxílicos. Existe também uma diferença de mecanismo em relação àquele mecanismo que a gente viu na outra série de vídeos para aldeídos e cetonas reagindo com organometálicos. É que existe um grupo abandonador em potencial nesse intermediário tetraédrico, é o grupamento contendo heteroátomo. Sendo assim, a reação é uma substituição, pois com o retorno da carbonila ocorre a troca do heterogrupo pelo grupo orgânico do organometálico. O produto, portanto, é uma cetona. Mas a cetona formada ela é mais reativa, ou seja, mais eletrofílica do que a maioria dos derivados de ácidos carboxílicos. E, na sequência, o organometálico do meio reage com ela em adição à carbonila. Com ésteres, por exemplo, o álcool é obtido como produto principal. O mecanismo de reação de adição nucleofílica de organometálicos à cetona já foi detalhado em outra série de vídeos. Caso se deseje obter acetona, uma alternativa seria utilizar um cloreto de ácido como material de partida, pois esse grupo funcional é mais eletrofílico do que cetonas e aldeídos. Somente em caso de excesso de organometálico no meio, a reação continuaria até o álcool correspondente. Caso contrário, a reação é convenientemente controlada para a obtenção da cetona. No exemplo mostrado, o reagente carbonílico é uma molécula multifuncional. Como o cloreto é mais reativo do que o éster, somente ele reage com o nucleófilo. Mesmo após a cetona ser formada lá no produto, o cloreto de ácido é a espécie mais eletrofílica do meio e a reação, se controlada, para aí. Outra alternativa é fazer um intermediário tetraédrico que seja suficientemente estável para não se transformar numa cetona. Dessa forma, o intermediário não é reativo frente a nucleófilos. E a cetona é somente formada quando a reação for isolada e o nucleófilo for destruído. Isso pode ser conseguido através de reação de um ácido carboxílico com um organolítio, que leva primeiro ao carboxilato de lítio, ou seja, a base conjugada do ácido carboxílico. A reação ácido-base é sempre a primeira a acontecer, tendo em vista que os organometálicos, além de nucleófilos, são bases fortes. A espécie formada ela é pouquíssimo eletrofílica, mas o organolítio do meio é suficientemente nucleofílico para reagir. Lembrando que o carboxilato só reagirá com nucleófilos muito fortes, e isso já foi visto em vídeo anterior. O produto formado por esse ataque é um diânion tetraédrico, que é estável em condições anidras, que são as condições utilizadas para realizar reações com organolítios. E ele não é eletrofílico. Não reage com o organometálico que está no meio sem reagir. Somente após o tratamento final, quando se adiciona água à reação e os oxigênios são protonados, ocorre a formação da cetona, com o retorno da carbonila e a saída de água. Só que nessa etapa, ou seja, no tratamento final, a água adicionada também acaba destruindo qualquer organolítio que esteja sem reagir, não havendo a possibilidade do ataque nucleofílico dessa espécie à cetona que acabou de ser formada. Falemos agora um pouco sobre reduções dos derivados de ácidos carboxílicos.
Ácidos carboxílicos, ésteres, cloretos de ácidos, são normalmente reduzidos aos álcoois primários correspondentes, sendo que, sob condições especiais, o aldeído formado intermediariamente pode ser isolado. Já quando amidas são reduzidas, obtém-se normalmente bons rendimentos das aminas correspondentes, não parem em imina. Devemos lembrar que o borhidreto de sódio é o agente redutor muito fraco e não reage com a maioria dos derivados de ácidos carboxílicos, devendo-se utilizar reagentes mais potentes, como por exemplo o hidreto de alumínio e lítio. Com ácidos carboxílicos, a primeira ação é a retirada do próton ácido, gerando o carboxilato. Depois, a carga negativa do carboxilato ataca o orbital vazio do alumínio e forma uma espécie carregada negativamente novamente. Essa espécie é capaz de transferir um hidreto para a carbonila. Já falamos de mecanismo similar em vídeos sobre reduções de aldeídos e cetonas. Forma-se então o intermediário, que com o retorno da carbonila forma um aldeído. O aldeído é mais eletrofílico que qualquer outra espécie no meio e é prontamente reduzido, por mecanismo similar ao já visto em vídeo próprio, ao alcox do derivado, que após a protonação no tratamento final, leva ao álcool primário. A protonação só ocorre no tratamento final, pois o hidreto de lítio alumínio é utilizado em condições anidras. Para ésteres, a diferença é que não há etapa de abstração de próton e ocorre direto a transferência de hidreto à carbonila, levando ao aldeído e depois ao álcool. Como dica de estudo, tente desenhar o mecanismo do éster ao aldeído e depois ao álcool. As amidas são reduzidas a aminas através de um mecanismo bastante similar ao que foi visto agora há pouco, para ácidos carboxílicos. Nesse caso, ocorre através da formação de uma imina e posterior redução dessa até a amina primária correspondente. Quando utiliza-se ésteres, cloretos ou anidridos, há uma alternativa para que a redução pare no aldeído: utilizar um reagente transferidor de hidreto que seja mais brando. Esse reagente é o DIBAL-H. Lembrando que borhidreto de sódio não funciona em ésteres. O DIBAL-H permite a adição de somente um hidreto, levando ao aldeído como produto isolado. Isso ocorre porque a troca de substituintes por grupos alquila diminui a reatividade desse reagente. Para ácidos carboxílicos, o DIBAL-H provoca a desprotonação, o que leva ao carboxilato, similar ao que acontecia com o hidreto de lítio alumínio. Só que nesse caso, o reagente não é nucleofílico o suficiente para reagir com o carboxilato formado, que é pouquíssimo eletrofílico. A única opção seria usar o hidreto de lítio alumínio, mais forte, e levar então ao álcool correspondente. Ou então, transformar o ácido carboxílico num éster e fazer a reação mostrada na tela. Bem, espero que essa série de vídeos sobre derivados de ácidos carboxílicos tenha dado uma visão geral sobre a reatividade desses compostos. Bons estudos!